Olá, eu sou a Thaís Ferraço, sou professora de matemática e gravei esse vídeo para que a gente possa fazer uma revisão breve aqui sobre os conceitos básicos utilizando frações, tá? Então, é um vídeo que são de conceitos básicos, porém não é voltado para a primeira aprendizagem, é mais no contexto de uma revisão. Principalmente quando a gente está no ensino médio ou no ensino superior, que precisa observar algumas propriedades das frações. Então, a proposta desse vídeo é iniciar com uma parte de abordagem teórica, desenvolver um pouco as regrinhas de operação, os algoritmos usados para fazer operações com frações e terminar com a resolução de alguns exercícios. Então, esse vídeo está dividido em 3 partes. Toda vez que a gente fala sobre frações, você já logo deve ter a ideia como essa imagem aqui das minhas anotações, né? P sobre Q, ou seja, um valor que está em cima de um traço e um valor que está embaixo de um traço. O valor que está em cima, nós chamamos ele de numerador, o que está embaixo, denominador. E eles têm um sentido no contexto da fração, que é isso que nós vamos analisar. Pensando um pouco sobre as várias possibilidades de interpretação de uma fração, selecionei aqui 5 delas: medida, parte todo, quociente, razão e operador. Então, só para a gente perceber um pouquinho da diferença de cada uma delas. Vamos começar com a medida. Lembrando que medir é sempre ter a intenção de comparar uma unidade de referência, né? E pode ser que ao fazer essa comparação, essa unidade de referência não caiba inteira na medida que a gente está desenvolvendo. Então, será necessário fazer partes dessa medida que nós vamos estabelecer. Então, aqui, até como exemplo, né? Imagina que a gente vai medir uma folha de papel e expressar essa medida com representação fracionária utilizando os lápis, um lápis como unidade de medida. Então, eu fiz um desenho aqui embaixo, olha, de um lápis, tá? Que está como unidade de medida. Então, a gente percebe aqui, ó, que um lápis só não foi suficiente para fazer essa medição. Eu precisei de mais um pedaço do outro lápis. Então, aqui eu quis representar, né, intencionalmente, como eu precisei pegar 2 lápis, mas não usei os 2 lápis ao mesmo tempo, né? Então, eu usei um lápis mais metade do outro lápis, né? Eu usei um lápis mais metade do outro lápis. Ou, se eu quiser representar isso por metades dos lápis, eu vou ter usado 3 partes do lápis dividido em 2, das metades do lápis, né? 3 partes da metade do lápis, tá? Então, aí eu percebo que essa é uma das maneiras, possibilidades de usar a fração. Uma outra parte muito comum que a gente usa é a relação parte-todo, né? Então, em que o denominador vai indicar para mim em quantas partes o meu inteiro foi dividido e o numerador me indica quantas partes foram consideradas naquele caso, né? Então, aqui o famoso exemplo de uma pizza, né? Uma pizza foi dividida em 8 pedaços. Então, o denominador é 8, porque se refere em quantas partes aquele inteiro foi dividido. E consideramos 5 partes. Então, eu tenho aqui pintadinho de rosa, né? Pintadinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 partes no numerador da pizza dividido em 8 pedaços iguais. Então, nessa referência, o numerador indica quantas partes eu vou considerar a partir da minha referência do meu inteiro dividido em quantas partes determina o denominador, tá bom? A gente sabe que essa ideia de fração, enquanto operação, ela representa o quociente, uma divisão.
Então, a ideia de quociente também está contemplada na fração. Então, imagina, sempre que eu quero fazer uma divisão em partes iguais, eu posso fazer uso dessa representação. Então, um exemplo bem gostoso aqui, saboroso e docinho. Dividir 6 brigadeiros para 12 crianças. Então, eu tenho 6 brigadeiros para 12 crianças. Eu posso fazer essa representação da divisão também desta forma, né? Utilizando a fração. Agora, também muito comum é eu pensar na ideia de fração como uma razão ou taxa. Então, vamos tentar entender um pouquinho da diferença das duas. A razão é uma comparação multiplicativa entre duas quantidades de mesma grandeza. Então, olha só o exemplo. Imagina que você tem uma sala de aula, 20 meninas e 30 meninos. Podemos afirmar que a razão do número de meninas para o número de meninos é de 2 para 3. 2 para 3. Olha a fração escrita aqui. A cada 20 meninas tem, no total da sala, eu tenho 20 meninas para 30 meninos. Isso significa que a razão meninas em relação a meninos, que pode ser representado por essa fração, é de 2 meninas para cada 3 meninos. 2 para 3. Agora, a taxa é a ideia de quando eu tenho a extensão do construto da razão e numa comparação multiplicativa entre duas grandezas diferentes. Um exemplo bastante típico disso é a velocidade. Quando eu calculo a velocidade, eu estou preocupada em medir um intervalo de tempo, uma distância no intervalo de tempo e calcular a razão, a divisão entre esses valores, né? Então, a gente até está acostumado na física, né? Que a velocidade é o ΔS pelo ΔT, né? Lembrando que o delta aqui, ele representa para a gente, inclusive, é um símbolo para tratar sobre a variação de algo que está sendo estudado. Então, o ΔS sobre ΔT vai seguir esse formato. Então, a velocidade, ela representa para a gente uma taxa, tanto que fica ligado na unidade da velocidade, quilômetro por hora. Quilômetro é medida de espaço, hora é medida de tempo. Metro por segundo. Metro é medida de espaço, segundo é medida de tempo, tá bom? Então, aí eu tenho essas relações que são em razão, quando eu estou preocupada em fazer uma proporção aqui analisada na mesma grandeza, ou numa taxa, quando eu estou mensurando aqui a divisão de grandezas diferentes. E para terminar, a ideia de operador é pelo seguinte: eu sei que se eu tiver um objeto e eu quiser dobrar esse objeto, eu vou ampliá-lo. Se eu multiplicar ele por um operador, pensando nesse dobrar, multiplicar por 2 como um operador. Se na verdade eu quiser pegar esse objeto e multiplicar ele por metade, ele vai se reduzir, né? Então a ideia de operador é a ideia de encolher ou esticar ou ainda ampliar ou reduzir alguma figura que a gente está fazendo essa comparação, tá? Então, por exemplo, aqui, ao calcular 2/5 do número 30, né? Aplicamos uma redução do número 30. Por quê? Porque eu estou usando ali 2/5, que é uma fração chamada de própria, tá? Eu estou pegando menos que um inteiro dessa fração. Agora, se eu pegar 5 sobre 2 do número 30, eu estou ampliando esse valor, porque eu estou pegando uma fração imprópria, uma fração que tenha um número maior, né? Então, só retomando. Esses nomes, eles são interessantes para que a gente sempre observe a identidade da fração. A fração é contar as partes, os pedacinhos. Então, dizer que eu tenho uma fração própria é dizer que o numerador é menor que o denominador. Ou seja, eu ainda não consegui juntar um inteiro. Eu estou analisando ali qual é a referência dos pedacinhos que não formaram um inteiro. Então, sempre uma fração vai ser classificada como própria quando o seu numerador for menor do que o seu denominador. Por exemplo, o 2/5 aqui que a gente usou, tá? Agora, se eu tenho uma fração imprópria, significa que eu já usei mais de um denominador, mais de um inteiro, desculpa, que eu usei mais de um inteiro. Então, por exemplo,
O 5 sobre 2 significa que eu tenho 2 sobre 2, mais 2 sobre 2, mais 1 sobre 2. Eu peguei 5 partes de algo que tinha se dividido em 2, né? Em pedacinhos de 2 partes. Então, como eu peguei 5, eu peguei mais de um inteiro. Eu peguei um inteiro, mais um inteiro, e ainda me sobrou metade. Então, quando eu vou fazer essa separação da parte inteira do número para a parte decimal do número, eu tenho 2 inteiros e metade, eu chamo isso de uma fração mista. Então, perceba, somente as frações impróprias que nós vamos representá-las na forma de fração mista, porque a ideia da fração mista é exatamente a gente desvincular a parte inteira da parte fracionária, da parte que vira uma fração própria, tá? Para fazer essa composição. Vamos só aproveitar e fazer mais um exemplo aqui para perceber essa questão da fração mista. Então, olha só, porque na fração mista a gente vai misturar a parte inteira com a parte fracionária. Então, de uma fração imprópria, a gente vai quebrar ela numa fração, uma parte inteira mais uma fração própria, tá? Então, imagina aqui, vou pegar um exemplo, 23 quartos, tá? 23 quartos. Então, a minha referência é o meu denominador. Foi dividido em partes de 4. Partes de 4, eu sei que 23, 20 está na tabuada do 4. Depois é o 24, que já passou do 23. Então, eu tenho que pensar na quantidade que eu tenho como referência, que seria o 20. Então, seria 20 quartos mais 3 quartos. Então, ter 23 pedacinhos ali, eu estou quebrando aqui em 20 pedacinhos mais 3 pedacinhos. Por que a escolha do 20? Porque o 20 é o maior múltiplo de 4 perto do 23, que contenha no máximo 23 unidades, né? Que seja por baixo esse cálculo. Então, eu tenho aqui que eu vou ter 20 dividido por 4 significa 5 inteiros e ainda me sobra 3 quartos. Então, percebam que nesse caso eu consigo concluir que essa minha fração mista, ela é 5 inteiros, 3 quartos. Ou seja, a fração imprópria 23 quartos, ela é composta de 5 inteiros junto com a fração própria de 3 quartos, né? Se eu tivesse aqui olhando para a minha reta, imagina que eu estou olhando aqui para a minha reta, tá? Eu tenho 5 e tenho 6. Então, imagina que eu peguei a minha unidade aqui entre o 5 e o 6. Então, perceba que eu não estou na reta lá no 0 e no 1. Estou aqui no 5 e no 6. Vou dividir em 4 partes iguais e vou pegar uma parte. Então, quem está aqui não é o 3 quartos. Quem está aqui é o 23 quartos. O 3 quartos estaria na fração entre o 0 e o 1. Se eu pegasse, né, entre o 0 e o 1, aqui estaria o 3 quartos. Porque o 23 quartos significa que já andou 5 inteiros, então foi 1, 2, 3, 4, 5, mais 3 quartos, tá? Então, a fração imprópria, ela acaba contemplando uma parte inteira, que é diferente de zero, mais uma fração própria, tá? E é muito interessante a gente perceber, ter um feeling para identificar como que é ideal eu escrever uma fração. Então, no exemplo que a gente viu lá sobre razão, a gente viu que na sala tinha um exemplo de 20 meninas para 30 meninos, né? Naquela classe. Veja bem, 20 para 30, eu percebo que são dois números que são múltiplos de 10. Então, eu não preciso usar desse jeito. Se eu quiser, eu posso fazer reduções, né? Então, eu posso dividir por 10 em cima, por 10 embaixo, dividir ou multiplicar, eu encontro frações equivalentes. Ou seja, a fração 20 sobre 30 avos, ela se refere à fração 2 terços, né? Então, as duas, elas representam a mesma quantidade numérica, a mesma, elas são referentes a um mesmo número fracionário,
apesar de não ser escritas com o mesmo número. Isso é uma manipulação muito interessante que nós vamos usar a nosso favor com uma intencionalidade, tá? Eu também poderia encontrar aqui, por exemplo, 4/6. Olha, ao invés de dividir por 10 em cima e embaixo, eu dividi por 5. Ou eu poderia dividir por 2 e ter 10/15. Todas essas frações são equivalentes. Então, as frações equivalentes, elas vão ser encontradas sempre que eu multiplico numerador e denominador pelo mesmo número. Pode ser multiplicar, pode ser dividir. Multiplicar e dividir anda ali, lado a lado. Então, não tem problema. Tanto um quanto o outro, ok, certo? E a fração irredutível é exatamente aquela onde numerador e denominador são primos entre si. Então, aqui no caso é o 2 e o 3. É quando não dá mais para encontrar um número inteiro que divida numerador e denominador simultaneamente. A gente fala que é a partezinha mais limpa, né? Porque eu estou trabalhando com a menor possibilidade de números inteiros ainda, quando eu quero trabalhar na fração irredutível. Então, sempre que eu estou resolvendo um exercício, um problema, eu busco frações irredutíveis justamente para ter números menores, né, que facilitem a nossa visualização. Sempre que você for dar resposta de algo que está em fração na matemática, é bem interessante que você use fração irredutível. Se é um vestibular ou uma prova, use sempre esse critério que você vai acertar, tá bom? Sem deixar de caracterizar que a nossa sociedade gosta muito de trabalhar com o denominador 100, né? Que é a porcentagem. Porcentagem, porcentagem por 100, né? Então, a fração que é a menina dos olhos da nossa sociedade, da nossa prática social, é aquela que tem como denominador o 100, a porcentagem. Então, sempre que eu falo 20%, na verdade eu estou pensando, peguei aquele inteiro, dividi em 100 partes iguais, estou considerando 20 partes, tá? Então, a ideia de porcentagem, quando você está pensando aí em relações com porcentagem, na verdade você está fazendo fração, pensando sobre uma fração, numa linguagem um pouco diferente, tá bom? Então, agora a gente vai para a segunda parte dessa aula, que é uma parte para falar um pouquinho sobre as operações. As operações adição, subtração, multiplicação e divisão. As operações básicas de fração. Gente, eu, enquanto professora de matemática, sou categórica em trazer isso, em revisar isso, porque muitas vezes os alunos se perdem, porque eles pensam num algoritmo usado para uma operação e aplicam para outra, e aí dá uma bagunça. Não rola, tá? Então, por isso é importante a gente perceber qual é o ideal, o que está por trás daquilo, para que a gente não se perca e consiga tranquilamente resolver as operações com frações desejadas. Então, vamos começar. Começar com adição ou subtração. Gente, a ideia é que você sempre perceba que adição e subtração estão ali, né? Par a par. Então, a gente acaba conseguindo trazer as duas para o mesmo grupinho aqui, tá? Agora, eu coloquei até uma placa aí de atenção, fique atento. Falou de somar ou subtrair fração? Tem condição. Obrigatoriamente, essas frações precisam ter mesmo denominador. Você vai entender que o denominador está indicando em quantas partes você quer dividir aquele inteiro. Então, se elas não tiverem o mesmo denominador, você vai estar juntando coisas que não têm partes iguais, pedacinhos iguais. E isso vai dar uma encrenca, porque você não vai nem saber se comunicar em que relação, qual foi a sua parte de referência. E é por isso que você tem que ficar atento. Apareceu uma adição ou uma subtração de fração, liga a atenção aí. Qual é a condição? Tem que ter mesmo denominador. Thaís, mas lá para multiplicação e para divisão também precisa? Não, não precisa. Somente para adição e subtração, tá bom?
Vamos resolver um exemplo aqui para que a gente possa identificar qual é a ideia que está por trás disso. Depois a gente fala a respeito de algoritmos, tá bom? Então, olha só, imagina que eu vou fazer a seguinte fração aqui: meio mais 2/3. Eu peguei para representar aqui uma ideia, 2 chocolates. Aproveitei os meus quadriculados aqui para me facilitar aqui de fazer essa demonstração aqui para vocês, para mostrar esse exemplo para vocês, né? Então, imagina, se o meu chocolate, eu vou dividir ele em 2 partes e pegar uma, metade, se eu vou usar aqui, né? 1/2, significa que eu vou pegar esse chocolate, dividir em 2 partes iguais e a parte interessada vai ser essa aqui, né? Meio. Agora, quando eu estou interessada em pegar 2/3, a minha divisão já vai ser em 3 partes iguais. 3 partes iguais, certo? E vou pegar 2, ok? Então, já ficou nítido para você que quando eu dividi o meu chocolate em 2 partes, o pedaço ficou maior do que quando eu dividi o meu chocolate em 3 partes, tá? É por esse motivo que a gente não junta, não soma e nem subtrai frações com denominadores diferentes. A gente sempre considera com o mesmo denominador. E para isso que vai ter o algoritmo. Como é que a gente vai fazer? A gente vai ajustar cada uma das frações, reescrevendo uma nova fração que seja equivalente às anteriores e que tenha um denominador comum. E para achar o denominador comum, a gente vai procurar o menor múltiplo comum entre os denominadores envolvidos. Então, a gente vai fazer o MMC entre o 2 e o 3, entre os denominadores envolvidos, ok? Então, olha só, se eu fizer o MMC entre 2 e 3, a gente está acostumado a fazer por esse processo, né? Pega quem é número primo por 2, 1, 3, o 3, 1, 1. Na verdade, como o 2 e o 3 são primos entre si, você já podia ter feito a multiplicação entre eles, né? A multiplicação dos denominadores sempre vai dar certo, só que pode ser que ela não seja o menor múltiplo, e aí você trabalha com números muito grandes. Por isso, o ideal é que você sempre encontre se tem algum múltiplo ali em comum, para encontrar em qual tabuada os dois estão ao mesmo tempo. Veja, o 6 ele aparece tanto na tabuada do 2 quanto na tabuada do 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6, tá? Então, o ideal para a gente perceber aqui é reescrever essas frações como frações equivalentes com o denominador 6, tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Tanto o meu chocolate que estava dividido em 2 partes, quanto que estava dividido em 3 partes, eu vou passar a dividi-los em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, o que que a gente percebe? Quando eu fiz a divisão em 6 partes, o que era uma parte virou 3 partes. Então, aqui eu tenho 3 partes de 6, ó. 1, 2, 3 partes do chocolatinho dividido em 6. Em compensação, nesse de baixo, quando eu dividi em 6 partes, a parte considerada aqui, opa, pensa em 4 e escreve 5, né? A parte considerada aqui foram 4/6, certo? Foram 4 partes. Então, meio é a mesma coisa que 3, é uma fração equivalente a 3/6. 2/3 é uma fração equivalente a 4/6. Perceba que na primeira eu multipliquei por 3 em cima e por 3 embaixo. Na segunda eu multipliquei por 2 em cima e por 2 embaixo. Desde que você faça a multiplicação pelo mesmo número em cima e embaixo, ok, vai dar certo, tá? Então, ao invés de usar essas aqui, eu vou usar o 3/6 mais 4/6. Ou seja, somar metade mais 2/3 é a mesma operação que somar 3/6 mais 4/6. Só que agora aqui
eu atendo a minha condição, eu tenho o mesmo denominador, tá? Então, nessa situação de dividido por 6, eu tenho 7 pedacinhos. Então, eu tenho 7 partes em 6. Se fosse subtração, era só fazer a subtração na mesma condição. Tá ok? Então, veja bem, na soma e na subtração... e observa, a gente repetiu o denominador, porque ele indica para mim quantas partes que eu estou dividindo aquele inteiro. Eu não posso perder essa informação. Então, a resposta para meio mais 2/3 é 7/6, tá? 7/6, ok? Uma fração imprópria. Agora, quando a gente pensa na multiplicação, não tem essa história de ter que ter o mesmo denominador. Não precisa, viu, gente? O que a gente precisa perceber, e que é bem importante, é que multiplicação, olha as palavras que estão associadas a ela: multiplicação, produto, fator. A ordem dos fatores não altera o produto. Já decorou isso alguma vez? Então, porque falar de fator, falar de produto, tem a ver com multiplicação, né? Os fatores são os elementos que estão sendo multiplicados e o produto é o resultado final. Então, aqui eu trouxe o seguinte algoritmo: o numerador do produto será o produto dos numeradores dos fatores. E o denominador do produto será o produto dos denominadores dos fatores. É meio difícil a gente falar isso, mas é bem tranquilo. Imagina que você está fazendo 2/3 vezes meio. Ou seja, eu tenho 2 e 1 como numeradores dos fatores e 3 e 2 como denominadores dos fatores. Então, você vai multiplicar numerador por numerador e pôr no numerador. Denominador por denominador e pôr no denominador. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Tá? Numerador vezes numerador no numerador. Denominador vezes denominador no denominador. Observa que deu aqui 2/6, que não é uma fração irredutível. Como a gente tem como propósito dar como resposta sempre a fração irredutível, eu teria que dividir por 2 em cima e embaixo aqui, que daria 1/3, né? Mas eu não preciso fazer isso aqui. Se eu quisesse ter simplificado antes de fazer essa simplificação aqui, eu poderia. Então, eu poderia dividir por 2 aqui em cima, por 2 aqui embaixo, olha, e já sairia direto no 1/3, tá? Então, você pode usar aquele critério de reduzir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, veja, escrever 2/3 vezes meio é a mesma coisa que escrever 2 vezes 1 sobre 3 vezes 2, que é a mesma coisa que escrever 2 sobre 2 vezes 1 sobre 3. Tá vendo? A gente pode reorganizar esses fatores conforme seja a nossa intenção de simplificar. Então, aqui, ó, simplificaria 2 dividido por 2 daria 1, que já sairia no resultado 1/3. Claro que você não precisa ficar fazendo isso, mas ter essa ideia, essa concepção, saber que a ordem dos fatores aí não vai alterar o produto, o resultado encontrado nessa multiplicação, é uma boa estratégia para você sempre fazer cálculos mais fáceis, né? Isso é uma dica preciosa em matemática, gente, porque eu posso ser muito boa em cálculo e mesmo assim, se eu não tomar cuidado, a chance de errar numa continha é grande. Então, sempre que eu puder fazer cálculos com números menores, mais pausado, essas coisas me ajudam muito a avançar, tá? E para terminar, a divisão, a gente percebe que os alunos têm vários algoritmos. Também não precisa, de forma alguma, ter o mesmo denominador, tá? Tem aluno que fala, mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Tem aluno que dispõe fração sobre fração e multiplica extremos em cima, meios embaixo. Tem aluno que multiplica em cruz, e nessa parte eu gosto que tomem muito cuidado, porque você tem que pegar na direção certa para pôr no numerador e no denominador, senão dá encrenca. Mas em qualquer um desses casos, o que está acontecendo, na verdade,
É que a gente está encontrando uma fração uma fração equivalente cujo denominador seja 1. Olha que ideia interessante. Então, vou pegar um exemplo qualquer aqui, tá? 3 meios dividido por 4 quintos. Uma divisão qualquer aqui. Então, eu vou representar essa divisão assim. 3 meios dividido por 4 quintos. A gente já viu que a fração ela pode ser a representação de um quociente. Faz sentido brincar com esse jogo aqui, né? E aqui, numerador e denominador são frações, né? Agora, imagina o seguinte, se eu quisesse que esse denominador fosse 1, já que o 1 é um divisor universal, dividir por 1 é o próprio número, então eu deixaria de ter essas duas frações, né? Vou pegar até uma outra cor aqui. Para que esse número aqui de baixo virasse 1, eu precisaria multiplicar ele por 5 quartos, que é o inverso desse valor que está embaixo. Mas, para achar a fração equivalente, tudo que eu faço embaixo eu também faço em cima, né? Então, indiretamente, olha o que aparece. 3 sobre 2 vezes 5 quartos dividido por 1. Ou seja, 3 sobre 2 vezes 5 quartos, que é manter a primeira fração, 3 sobre 2, e multiplicar pelo inverso da segunda. E aí é só seguir o passo anterior, né? Que é fazer multiplicação. 3 vezes 5, 15, 2 vezes 4, 8. Então, o resultado aqui é 15 oitavos. Se você fizesse extremos, 15, 2 vezes 4, meios, 8. Também daria certo. Então, são algoritmos. Gente, a ideia de algoritmo é encontrar um sistema, uma sequência de passos que te dê o resultado, tá? Então, você pode escolher. Quem faz multiplicação em cruz tem que fazer aqui primeiro, ó, 3 vezes 5, pôr em cima no numerador e 4 vezes 2 pôr embaixo no denominador. Normalmente são esses três formatos que aparecem. Mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso do segundo. Multiplica extremos, põe em cima, meios, põe embaixo. Ou faz essa multiplicação em cruz, mas tem que prestar atenção na ordem que vai fazer, senão dá encrenca. Beleza? Então, basicamente, as operações, as 4 operações com frações são essas. Fiquem ligados para a condição. Só tem condição na soma e na subtração, tá? Que tem que ter mesmo denominador. Do mais, não precisa. Então, agora eu vou encerrar esse vídeo e vou gravar um outro com alguns exercícios queridinhos que eu gosto de explorar nessa parte. São exercícios que praticamente são de ensino fundamental, que eles foram coletados aí ao longo da minha prática profissional, mas que eles exploram esses vários contextos com os quais a gente trabalhou, tá bom? Espero que vocês gostem e qualquer dúvida estou aí à disposição. Um abraço, tchau, tchau!